Voltar a reiterar que a nossa comunidade de VAP está mais uma vez de parabéns a todos aqueles que têm se permitido partilhar o pouco conhecimento que cada um de nós tem acarretado. Sabemos nós que o conhecimento, como havia reiterado, o conhecimento é o equilíbrio, né, da vida, né? Hoje é muito importante que o ser humano fortaleça, que o ser humano galvanize, compacta o seu conhecimento que poderá lhe permitir, no final do dia, ter aquilo que é o equilíbrio. Doar alimento é bom, mas doar conhecimento é cada vez melhor, porque uma vez que nós doamos o conhecimento ao nosso próximo, ele compactar esse conhecimento, então no final do dia poderá se permitir efetivamente viver sem nenhuma dependência e assim ele poderá também no final do dia somar grandes resultados, se permitindo partilhar esse mesmo conhecimento que nós hoje levamos para o mundo e para a sociedade. O que é isso? O que é que as pessoas, no final do dia, devem ter como antídoto para galvanizar o caminho da liderança para a vida? Caminho da liderança para a vida são antídotos. E, efetivamente, o ser humano ter um conjunto de bases, um conjunto de suportes que poderão lhe permitir no fim do dia ter um trampolim, né? Se nós não tivermos aqui as bases bem solidificadas em termos da nossa caminhada, estamos impossibilitados de chegar ao nosso propósito. Então, o propósito pelo qual nós vivemos, o propósito pelo qual nos permitimos servir, cada um de nós, num determinado período, possa alcançar, é importante que a cada hora, a cada passo, possa se permitir galvanizar e compactar aquilo que é o seu conhecimento, naquilo que é o processo de gestão de liderança, né? Então, o que é que o ser humano precisa para compactar esta caminhada? Nós, antes do Covid, cada um de nós tem vindo aqui a caminhar, né? Mas há alguns antídotos, implica que os desvios comportamental, os desvios que nós temos de viver a cada dia, e isso no final possa então somar naquilo que é as desvantagens que impactam no resultado que nós perdemos. Então hoje vamos nos permitir levar para o mundo e para a sociedade estes inputs que poderão permitir que as pessoas se despertem em alta performance, permitir que as pessoas se despertem e compactam aquilo que é o seu propósito de vida. Acreditamos nós que já temos caminhado, já demos aqui grandes passos naquilo que é o nosso propósito de vida, a nossa planificação, naquilo que é o nosso objetivo. Né? Conseguimos, não? Sim, senhora. Luzolo, olhando aqui o mundo do conhecimento, o que é que lhe apraz partilhar? Sabemos que o Luzolo tem vindo aí a partilhar um conjunto de inputs, um conjunto de conhecimento e é autor aí de dois livros, né, Luzolo? Bom, considerando o tema, né? O tema é vasto, certo, né? Certo. A liderança. Certo. Nós vamos tentar realmente afunilar para que os nossos internautas entendam o que está acontecendo. O caminho da liderança para a vida. Né? Certo. Porque, de antemão, eu acredito que cada um de nós é líder da sua própria vida, desde que a sua consciência realmente o tenha dito isso. Eu falo que ninguém é líder enquanto não permitir que a consciência o fale isso. Que o líder é o que é líder e faz o esforço de ser melhor quando a consciência ele reconhece no modo consciente que realmente a vida dele, os resultados dele, as projeções dele, o legado que ele quer deixar vai depender do tipo de consciência que ele gerir. Essa é a liderança. A liderança é uma coisa consciente, não é uma coisa inconsciente. Show de bola. Então,
Pronto, na verdade, Luzolo, é exatamente isso. Eu tenho dito às pessoas que liderar não é impor, mas é despertar nos outros a capacidade de fazer. Então, estamos impossibilitados em despertar a capacidade de fazer aos outros se efetivamente nós não nos permitimos, no final do dia, caminhar, né? Nós temos que nos permitir, em função daquilo que são os propósitos pelo qual nos comprometemos, ter a capacidade de ser tempo daquilo que queremos que os outros façam, daquilo que queremos que os outros se auto-despertem. Então, eu me permito aqui numa nota introdutória levar para as pessoas que estão nos acompanhar que liderar é mais do que dizer aos outros que devem fazer isso. Então, está a despertar nos outros a capacidade deles poderem fazer uma determinada atividade, uma determinada tarefa em função daquilo que é a visão que nos propusemos no desafio, que nos permitirá antes nos pôr numa balança e perceber se estamos em condições de caminhar, se estamos em condições de dar os primeiros passos para os outros, então, que nos seguirem, terem a visibilidade e o amor, acima de tudo, de se despertar e começar a dar os primeiros passos. Então, para mim, liderar para a vida é isso. E o Luzolo falou muito bem. Estamos impossibilitados em liderar, estamos impossibilitados em dar os primeiros passos se não tivermos a capacidade de olharmos para o nosso âmago, né? Porque a liderança começa dentro do nosso interior. Nós nos permitimos aqui trazer duas visões em termos daquilo que é o processo de liderança para a vida. Tentar olhar um pouco aqui para Jesus Cristo que é o grande ícone no processo de liderança, e também tentar olhar aqui para grandes lendas, grandes pessoas que se permitiram levar para o mundo e para a sociedade uma liderança de exemplo, uma liderança focada naquilo que é o resultado e, acima de tudo, na satisfação das pessoas. Então, é exatamente isso, galvanizar resultado, né? Jesus Cristo é efetivamente um grande exemplo. Nelson Mandela, falar aqui para a África um pouco, também trouxemos aqui como uma grande referência naquilo que é o processo para a vida, porque no final do dia, caminho faz-se caminhando, Luzolo. Uma coisa, eu vou despertar aqui algo muito importante, né? Certo. Porque um líder é aquela pessoa que tem resultado. Não existe, na verdade, estamos a levar para o mundo e boas, Luzolo, toma liberdade. Não existe. Eu depois vou passar para o campo pessoal. Certo. Porque seja na vida pessoal, seja na vida empresarial, seja na vida familiar, a identidade da pessoa, ela sempre é exposta. Quem não consegue gerir bem a sua vida, não consegue gerir bem a família, consecutivamente, se calhar não consegue gerir bem uma empresa. O mesmo caráter que um líder tem em casa é o mesmo caráter que ele tem, que apresenta na sociedade e que apresenta na empresa. Se em casa você não consegue dar amor, na empresa você não vai conseguir dar amor. Certo. E nem sequer na sociedade vai conseguir dar amor. Se você não consegue levar as pessoas... Por que eu estou a dizer isso? Porque a liderança tem a ver a levar as pessoas a encontrarem os seus propósitos. Exatamente. Essas pessoas só têm resultados extraordinários. Você só é chamado líder quando faz com que outras pessoas descubram os seus propósitos, encontrem os seus propósitos por causa da visão que você tem. Uma coisa que tem que incluir num líder é a visão que ela tem. 2, você faz com que outras pessoas desenvolvam os seus potenciais. Você faz com que uma pessoa que trabalha contigo desenvolva o seu potencial. O que é que fazem os chefes? Um chefe, ele faz a pessoa trabalhar arduamente sem paixão. Mas um líder faz a pessoa trabalhar arduamente com paixão, sem sequer ela perceber que está trabalhando. O líder faz a pessoa trabalhar com paixão. E trabalhar com paixão é um esforço que a própria pessoa não sente. Agora, a liderança pessoal. Se você quer ter uma liderança extraordinária na sua vida, você, a primeira coisa, tem que envolver pessoas. Pessoas. Porque toda a tua ação,
toda a sua ação é direcionada a pessoas. Você só lidar com pessoas, você só lidar com pessoas. Você não lidar com pedras, você não lidar com computador, mas você lidar com pessoas. Primeiro, para você chegar a esse ponto de lidar com pessoas, é saber a sua identidade. Como é que vem os teus princípios? Eu falo, identidade e princípios. Isso é interessante, é que quando você pega isso em termos de identidade, você diz, eu sou isso. Aí você encontra os princípios que te regem naquilo que você está. E sem de primor, eu vejo pessoas a falar em liderança acerca das coisas e acerca de regras. Não. A liderança não tem regras. A liderança tem uma base que são princípios, porque quem lidar com princípios lidar com pessoas, quem lidar com regras, lidar com coisas inanimadas. É por isso que você vê uma lei pode ser revogada. Certo. Mas um princípio não. Se você quer ser um grande líder da sua vida pessoal, você tem que lidar com princípios. Você vai deixar um legado, você vai deixar uma coisa em que as pessoas vão usar para sempre. Vejamos o Steve Jobs. Nós falamos que foi um grande líder da sua própria vida. Por quê? Por causa das realizações que ele teve. Acabaste de falar agora do Steve Jobs. É um exemplo. As realizações, o legado que ele deixou. Estás a ver? É o legado que ele deixou, não apenas para coisas inanimadas, não para o computador, mas para as pessoas. Exatamente. Esse é um líder de verdade. Olha, vou dar um exemplo do líder, exemplo da vida pessoal e da empresa. Imaginemos que o líder é que capta a visão. Por que o líder que capta a visão? Por causa da identidade e princípios que lhe regem. Quando capta a visão, ele mostra a equipe, ele começa a direcionar. O líder fica lá em cima a direcionar o caminho e os seguidores começam a fazer. Quando os seguidores estão aí mal, o líder diz, o caminho não é certo, o caminho nós temos que dar à direita ou à esquerda, ou irmos sempre em frente. É um líder. Quando você tem identidade e tem princípios, e se você estiver a caminhar mal, como você tem princípios, você vai ver a sua mente consciente dizer, ei, isso não faz parte da sua identidade. Isso vai se reverter mal. Imaginemos agora um outro, princípios, ok. A lei, se você pegar, eu gosto muito da Bíblia, né? Eu não sou pastor, mas eu gosto dos princípios que vêm de lá e também do universo como um todo. A lei de dar e receber, isso é um princípio. Isso é um princípio que ninguém consegue anular. Por quê? Porque é natural. E se você vê um grande líder, você vê que ele carrega isso dentro dele. Um grande líder carrega isso dentro dele. É um princípio que ele rege. Ele diz, eu tenho que entregar as pessoas que me acompanham. Eu tenho que segurar as pessoas que me acompanham. Não são eles que me seguram. Eu que seguro ele. Seguro ele, seguro as famílias, as famílias dele. É um princípio que ele tem. Por causa da identidade dele. Sim, senhora. Zola, na verdade estás de parabéns. É excelente abordagem. Dizer que exatamente isso, me compadeço aqui naquilo que é a tua visão. Gostava aqui de convidar para olharmos aqui, porque aqui vem ser as nossas abordagens, nos permitimos trazer aqui duas visões. Trazer uma visão na perspectiva da sabedoria e trazer também uma visão naquilo que é o nosso conhecimento e a nossa experiência de vida para as pessoas que nos acompanham poderem compactar, porque sabemos que a sabedoria é o princípio da vida, a sabedoria é a base que faz o paralelo com o conhecimento num denominador comum daquilo que é a interpretação que nós fazemos no nosso dia a dia e acrescentar valor na nossa caminhada. Desse pressuposto, eu gostava de ter aqui a tua visão sobre um grande livro, né? que é o livro de Mateus, capítulo 5, no seu versículo 37. O livro da sabedoria, não sei se tens visibilidade aí desse texto, que eu acabo por... A nossa produção põe aí a nossa visibilidade, não sei se tens. Ok, estou a ver aí. Pronto, o que é que lhe apraz partilhar em torno desse conhecimento da sabedoria?
Bom, sabe, a pessoa quando tem a sua identidade... Falavas aí da identidade, exatamente. Quando a pessoa sabe quem ela é, o que não... e não compactua com ele diz não. Porque tem uma identidade que o define. E dentro da identidade tem princípios a seguir. Tem mandamentos que regem realmente. Olha, nós estamos num tempo da graça, né? Já que partilhamos aqui o Mateus. Nós estamos no tempo da graça. Não significa que nós temos que fazer tudo. Não, nós temos princípios. Apenas eliminaram as regras. Eu não sei se alguém já falou isso, mas eliminaram apenas um mandamento, mas deixaram os princípios que regem. Se você vê a vida de Jesus Cristo, ele atuava com base aos princípios. Tudo que ele fez, princípios. Eliminava a regra, todas as regras de Moisés, etc., mas dentro dos princípios para não corromper o espírito. Para não corromper. E há uma deixa aí de Paulo que diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente, exatamente. Isso são princípios. Exatamente. Então, partindo desse pressuposto... Toma liberdade. Eu quero pegar, eu gosto de falar também. Toma liberdade, por isso o momento é todo teu, sabes? Eu quero falar sobre a sabedoria e o conhecimento. Certo. São coisas extremamente diferentes. Mas o que é isso? Só sabedoria? Olha, o conhecimento você pode adquirir, mas a sabedoria você não adquire. A sabedoria você faz o download para a implementação na hora. Certo. Fora disso, já não é sabedoria. E de onde provém esse download? O que é nós permitir para o download? É assim, quando a pessoa está conectado, exemplo, os meus livros, eu não escrevo os livros como se fosse experiências, etc. Experiências, elas vêm para suportar o que eu quero falar, o que realmente a sabedoria diz para eu fazer, para eu falar. Então, eu coloco experiências, né, passadas, vividas, e pelo trabalho que eu faço com pessoas, eu consigo detectar muitas histórias. Então, eu explico o que a sabedoria queria que eu falasse. Nós temos dois tipos de sabedoria, vertical e horizontal. Certo. Lusolo, o que é isso? Às vezes as pessoas podem pensar, mas o que é isso? Que nós temos. Uma sabedoria é adquirida por causa da conexão que nós temos com os nossos pais. As pessoas agem como os pais dele, agem como os bisavós, os trisavós, talvez não existam mais, mas ele tem essa conexão no seu DNA. Talvez um bisavô, um trisavô tinha que fazer aquilo, mas não fez. Mas aquilo foi segmentado na raiz genealógica para alguém fazer isso. Entendam isso também a Bíblia eu acho que ensina também isso, né? Eu tenho aqui, posso partilhar consigo. Tem o livro tem aqui o Salomão, que é um grande mestre que eu me revejo muito naquele que é o processo de sabedoria, e mais uma vez parabenizar o Lusolo pela excelente abordagem, dizer que os direitos da casa é todo seu, queremos muito aprender com a tua visão e acreditamos nós que hoje é para valer. Só para sustentar aquilo que é a abordagem do Lusolo, eu vou mostrar aqui um pouco daquilo que tem sido a nossa visão no projeto VAP, Desperto para a Vida em Alta Performance. No livro de Provérbio, capítulo 2, no seu versículo 6, a Bíblia narra o seguinte, eu terei muito gosto aqui em partilhar: o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Ele ajuda a ter a sabedoria e da tua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ou seja, o Salomão aqui nos ensina e nos ajuda a perceber que a sabedoria vem de Deus, mas da nossa boca vem o conhecimento e o entendimento. Lusolo, o que é que tu vais partilhar aqui? Olha, eu quando comecei a falar, eu disse, nós temos que saber separar a sabedoria e o conhecimento. São coisas extremamente diferentes. Nós, quando aplicamos a sabedoria... Completamente de acordo contigo.
quando nós aplicamos a sabedoria, utilizando outras ferramentas e experiência, ela depois se transforma em conhecimento pelo resultado que ela fornece. Entendam certo. isso, ok? É um conhecimento pelo resultado que ela fornece. Mas quando ela é nova, você está a receber, ela é sabedoria, ok? É isso, é esse ponto e mais nada. Ok, conhecimento da Bíblia, alguém fez, recebeu a sabedoria e escreveu uma parte. Ok, quando ele está a receber, está a escrever, aquilo que depois da escrita passa a ser o conhecimento. Meu Certo. povo se perde por falta de conhecimento, não por falta de sabedoria. Exatamente. Mas dizem que não, a Bíblia o Salomão escreveu a sabedoria, claro, quando ele estava a buscar no momento, era sabedoria. Certo. Mas depois de escrevê-la, da execução, passa a ser o quê? Conhecimento. Show de bola. Então, como eu estava... eu nunca falei isso, mas isso é bom. Eu estou a gostar. As perguntas estão a ser muito fortes. Pronto, na verdade é esse o caminho, né? O Senhor dá a sabedoria, mas da nossa boca vem o conhecimento e o entendimento. E falaste aqui muito bem. Para que o ser humano possa se permitir ter sabedoria, para ganhar o discernimento, é importante ser conectado com Deus nos seus propósitos. É importante saber identificar os seus propósitos e se permitir a cada dia viver de acordo com os teus propósitos. Porque a minha visão e aquilo que eu me deparo no estudo que temos vindo a fazer é que cada um de nós identifica ou tem uma ideia daquilo que é o seu propósito. Mas se existe aqui alguma ausência em termos de conexão na caminhada daquilo que é os nossos propósitos. A formosura humana, o bem-querer, a aceleração de ter bens materiais, a beleza e a formosura do mundo cada dia. O ser humano se permite no final do dia perder a conexão com aquilo que é o propósito de vida. E perdendo a conexão com o propósito de vida, nós perdemos a conexão com aquilo que é divino. Porque Deus, ao nos fazer, um propósito e nos conectou a esse propósito. Importa que aqueles que vivem nesse mundo devem se permitir a cada dia viver em função desse mesmo propósito. Por mais que a vida seja difícil, e nós aprendemos que tudo tem o seu tempo determinado, é importante que haja aqui um esforço. Nós falamos aqui desmistificar um pouco sobre o Steve Jobs. Se nós percebemos aqui na história dele, ele teve N quedas, teve N insuficiência, mas em nenhum momento ele se permitiu se desconectar com o propósito e o seu chamado de vida. Então, isso é muito importante para aquelas pessoas que efetivamente põe aqui um acento tônico naquilo que é o processo de liderança para a vida. Liderar para a vida é exatamente isso. É amor. Temos que nos conectar, temos que ganhar paixão naquilo que nós fazemos. Se nós não nos apaixonarmos com aquilo que nós fazemos e nos dedicar, estamos impossibilitados de influenciar as outras pessoas. Então, Luzolo, em torno daquilo que é a tua abordagem, eu acrescentava aqui esses antídotos. Eu não sou pastor, mas eu gosto disso. É que quando falava também não sou. Quando falava de bem materiais, foco nas coisas materiais, é o seguinte, é que o próprio homem, ela não percebe que ele foi feito com matéria, terra, barro, fizeram. Certo. E que tudo que é ouro, diamante, toda a riqueza, ele já tem no corpo. Exatamente. O próprio homem. Agora, o que acontece? É que as pessoas andam em torno delas próprias. Elas não sabem quem elas são. E por não saber quem elas são, elas não percebem que têm as riquezas dentro delas. O que acontece? É que eles deixam de se conectar com a fonte transformadora. Eu disse, a fonte de energia transformadora. Exatamente. Deixam de se conectar com Deus. Exatamente. Deus, quando você se conecta com qualquer coisa que você acredita que é espírito, você está em buscar a energia que transforma algo que você já tem. Exatamente. Imaginemos e aquilo que falaste de manhã.
Falei de manhã? De manhã falaste algo muito importante, que tu me falou, quando falas de investimento em termos de conhecimento. Pessoas que têm um conjunto de habilidades, mas no final do dia não se permite explorar essas habilidades, investem o seu tempo naquelas habilidades que eles não têm noção, muito menos visibilidade. E aí, e eu aqui compactei numa visão da sabedoria, mais uma vez. Se vermos aí no livro de Salmos, vamos perceber, Salmos capítulo 1, versículo 1, estive aqui a meditar ao longo do dia, vamos entender que, vou aqui buscar aquilo que foi a interpretação que eu fiz no conhecimento que o Luzolo partilhou comigo de manhã. Ele diz o seguinte: felizes são aqueles que não se deixem levar pelos conselhos dos maus, nem seguem exemplos que querem saber, dos que não querem saber de Deus, e que os que não querem saber de Deus, e que não se juntem com os que zombam de tudo aquilo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei, e nesta lei meditam de dia e de noite. Então, Luzolo, fazendo aqui o paralelo naquilo que é o conhecimento que partilhaste, é muito importante que quem é líder da sua vida deve se conhecer. Primeiro exercício, para começar a compactar aqui a caminhada, as pessoas devem se conhecer. Devem conhecer os seus propósitos, devem conhecer a visão de vida, devem conhecer os seus recursos, devem tentar prever os chamados riscos. E no final do dia se compadecer com isso. Quem sabe a sua identidade, certo, conhece-se. E quem descobre a sua identidade, já descobre o seu propósito de vida. Show de bola. Só a sua identidade te conecta com o propósito. Pessoa que não sabe quem ela é, está fora do propósito de vida. Está fora da visão. Ele não sabe. Quem não sabe quem ela é, ela faz e tem. Não tem um primeiro nível, que é o ser da pessoa. E o que é que acontece? Vai começar a fazer tudo o que os outros mandam. São aquelas pessoas que tudo está certo, deixa estar, não faz mal. Eles é que sabem. Ele não sabe. Ser passivos, né? Exatamente. E quais são os resultados? Os resultados serão de outras pessoas. E resultado de outra pessoa, você vai reclamar sempre. Quem vive o resultado dos outros reclama sempre. Por quê? Porque o verdadeiro ser dele, ela clama pelos resultados dele. Imagina, nós às vezes queremos construir uma segunda personalidade, enquanto a primeira personalidade original reclama pelos resultados predestinados para ele. Ninguém nasceu para ser pobre, não. Apenas pessoas que não sabem quem elas são, que são feitas para governar. Eles pensam que as coisas que lhe foram incumbidas a governar têm que lhes governar. Quer dizer que essa pessoa não descobriu a sua identidade. A árvore até chega a descobrir a identidade dele. Aquela figueira que foi criada, essa abordagem, ela não sabia o porquê que foi criada. Então você não sabe o porquê, você não sabe a sua identidade, você não sabe qual é o resultado que você foi predestinado a fazer, você vai ter que secar. Não tá, você tem que ir para fora. A pessoa que não descobriu a sua identidade não sabe quem ela é. E os resultados que ela vive automaticamente é de outras pessoas. Ela vai começar a trabalhar enfadonhamente. Ele vai começar a ter as coisas que não são dela. Nunca vão lhe deixar satisfeito. Por quê? Não há congruência com o ser. Como é que eu tenho que descobrir a minha identidade? Você tem que estar conectado com uma fonte criadora. A minha pergunta é para você, qual é a sua fonte criadora? Quando você encontra isso, você encontra a sua identidade. Porque não existe nenhuma lâmpada ligada, que se ela estiver boa, em vida, ligada numa tomada, ou ligada no interruptor, que não acende. Luzolo, não achas que o desequilíbrio social é um fator que tem influenciado as pessoas para esse desvio comportamental? Quem é influenciado pelo desequilíbrio social não conhece a sua identidade, vive fora dela. É por isso que nós falamos desequilíbrio social, está fora de você. Certo. Eu digo assim, ao lado de um pobre que está a sofrer por causa de desequilíbrio social, por ver fora dele, tem uma outra pessoa rica, liberta, com liberdade, não apenas financeira, que está ao lado, que sabe quem ela é e que está a fazer acontecer. Na pandemia, quando saiu toda a gente crise,
governo não está conseguindo fazer nada, mas houve pessoas que multiplicaram, pessoas que fizeram muito dinheiro na pandemia. As pessoas não sabem quem elas são, querem depender do governo para fazer acontecer. Dá a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Quem é você nesse mundo? Quem é você? Olha, John Franklin está a dizer algo. Não fale, não pergunte o que a América tem que fazer por você. Pergunte o que você pode fazer para a América. Ele sabia que existe uma identidade em cada pessoa que poderia fazer qualquer coisa na vida. O problema é que nós estamos presos naquele... Você está a relaxar, à espera que outras pessoas constroem. E quando essas pessoas constroem, você não consegue lidar com tudo o que elas estão a construir. Por quê? Porque você está atrás. Eu falo assim, eu falei isso na rádio antes de ontem. Nós em África, principalmente Angola, sabe? Estamos atrasados há 100 anos, mano. E há 100 anos de atraso. Nós e o que é que podemos fazer para modelar ou dar a volta por cima? Mano, nós estamos no stream, o stream ainda está... Eu disse, nós estamos no stream, o stream ainda está a colar. Se tiver alguém com identidade, ele vai falar, eu tenho que criar algo para que o stream em Angola não cole mais. Eu tenho que criar uma plataforma só de Angola, aqui internamente. Pessoas com mensagem, pessoas que sabem quem elas são. Pessoas que não sabem quem elas são vão dizer, mas não tem dinheiro, não financia, o governo não faz crédito. Mas a pessoa que sabe que ela utiliza a sua capacidade diz, eu vou construir um prototipo e vou apresentar um financiador, vou lhe dizer quanto é que ele vai ganhar financiando isso. Olha, pessoa que sabe, Jesus Cristo vieram lhe perguntar como é que estamos a te seguir, vamos receber o que ele disse agora vamos ver. Vem cá, vocês estão a me seguir, vocês vão receber 100% aqui na terra. Está a vender resultado. Temos que estar conectado à fonte, né? Tem que estar conectado. É que existem coisas que não são naturais. Tudo começa no invisível para visível. Tudo é pensamento. O que nós estamos aqui a falar, nós podemos materializar em livros. Completamente de acordo contigo. Ele fica cada dia controlado. Então, eu acho que é isso que nós, irmãos angolanos, precisamos fazer, é isso que nós, africanos, precisamos fazer. Precisamos nos conectar cada vez mais com aquilo que é divino. Às vezes nós fingimos que nos conectamos com aquilo que é divino e acabamos por ser oportunista, procurando tirar proveito das fragilidades e do desequilíbrio social que uma parte da sociedade tem vivido, mas o propósito pelo qual nós nos permitimos efetivamente servir naquele caminho ou servir naquela iniciativa, por causa da consciência da carne, acabamos por desvirtualizar este mesmo princípio. Então acredito eu que no final do dia, se cada um de nós permitir as pequenas iniciativas, se permitir conectar essas pequenas iniciativas ao propósito pelo qual foi definido, temos apenas certeza que o equilíbrio na vida será cada vez maior. Então, é isso que nós precisamos fazer no mundo, para que no final do dia o desequilíbrio social, a caminhada ou o caminho da liderança a vida seja cada vez mais ajustado. Mas se assim não for, tivemos a defender alguns interesses e interesses esses de alguns grupos, no final do dia a imagem torna-se embaciada, e quando a imagem se tornar embaciado, tem aqui um pensamento de Nelson Mandela que eu vou partilhar com Luzola para tirar aqui aquilo que é a sua visão de vida. Tem aí a frase de Nelson Mandela, que todos podem superar suas circunstâncias e alcançar o sucesso se forem dedicados e apaixonados por aquilo que fazem. Então, Nelson Mandela partilhou esse pensamento, Luzola. O que é que lhe apraz naquilo que é a tua visão em função desse tema, o que é que lhe apraz partilhar? É assim, as circunstâncias da vida, né, elas podem ser definidas como os problemas que nós vamos vivendo, vamos encontrando, ok? O homem também não evolui se não tiver problemas. Certo. Você só passa para o próximo nível se você resolver um problema. E o problema é um grande antídoto, sabes? Se você vê pessoas que tiveram sucesso na vida, passaram por problemas e até agora passam por problemas. Cristiano Ronaldo. Tudo que tem a ver com resolução de necessidades humanas é um problema.
peguem isso, tudo que tem a ver com resolução das necessidades, saciar necessidades humanas, dos seres humanos, é um problema para as pessoas. Então, são as circunstâncias da vida. Algumas necessidades que são criadas em função de algumas coisas que nós criamos, ok? Eu disse, algumas necessidades que são criadas de acordo com algumas coisas que nós criamos. Então, você quando consegue lidar com isso, consegue resolver isso, você sobe de nível. Você sobe de nível. Mas só que para você subir de nível, para resolver o problema, você tem que dedicar esforço espiritual, físico, moral. Você tem que dedicar esforço para quê? Para ir buscar aquela solução, passar noites a estudar com dedicação. Você não vai ter um resultado que você diga, uau, se você não estiver apaixonado na resolução daquele problema. É exatamente. Se você não ama resolver aquele tipo de problema, você nunca vai dizer, uau, consegui. Você vai dizer, já está, chega. Mas quando você ama resolver aquele tipo de problema, você vai dizer, uau, Luzolo, que tipo de problema que você gosta de resolver? Eu gosto de resolver problemas de pessoas que não têm resultados, levar a ter resultados, de passar passo por processo, passar passo a passo para a pessoa alcançar resultados. Mas isso significa sucesso, sim. Se uma pessoa não conseguia beber uma água ontem, hoje eu consegui mostrar o caminho para beber água, bebeu água, é um sucesso. Então, a progressão naquilo que faço. É isso que eu faço, são os problemas que eu resolvo. E estou só apaixonado. Essa progressão deve estar conectada a uma constância, sob pena de comprometer esse exercício, porque aparentemente despertam para a vida em alta performance, mas a ausência de constância naquilo que é a conexão desse despertar, acabamos por ficar aquém do esperado. É assim, a habilidade é desenvolvida. Certo. E a mesma habilidade pode ser sonegada. Certo. A habilidade é desenvolvida quando você está constantemente a treinar, a fazer aquilo. Kobe Bryant, ele treinava muito mais do que outras pessoas. Assistam vídeo no YouTube de Kobe Bryant. Ele treinava muito mais do que outros. Na NBA, Kobe Bryant sempre foi os melhores. Sempre foi o melhor. Ele treinava todos os truques dos grandes craques e fazia isso com perfeição. Bom, Jesus Cristo, estamos a falar também então, estamos a meter na Bíblia. Jesus Cristo orava mais do que qualquer discípulo. É por isso que dizem, eu estou aí a orar, vocês estão a dormir. Treinar, aperfeiçoa a sua habilidade. Há um item que eu recebi agora. Que eu recebi agora. É que a forma que você aprendeu a fazer ontem não é a mesma forma de fazer perfeito hoje. Entenda isso. Esse eu recebi agora. A mesma forma que você aprendeu a fazer ontem já não é a mesma forma de fazer hoje. Como assim? Pegamos exemplo Excel. Da forma que estavam estruturados as planilhas de fórmulas de Excel já não são as mesmas que nós temos agora. Pegamos o PowerPoint. Hoje nós temos os Canvas. Então não precisamos mais fazer os designs que nós fazíamos antes, porque os designs já estão a vir mais completos. Agora você tem que saber dominar aquele design. É por isso que eu vou repetir, a mesma forma, a habilidade que você aprendeu de fazer ontem, já não é o mesmo hoje. É por isso que você tem que fazer todos os dias. Todos os dias, para você estar sempre no nível de dar resultados extraordinários. Fazer sempre acima da curva. Tem que ser todos os... Exemplo, hoje, por que eu estou com esse todo gás? Hoje eu palestrei em uma igreja e depois fui na mediateca palestrar. É muito tempo. Depois fui mais na igreja, quando estava a me ligar, eu estava a trabalhar. E estou aqui, estou com esse gás. Por quê? Porque o meu organismo já recebeu uma rotação desde manhã. Então ele diz, eu tenho que fluir. É a mesma coisa que acontece. Pergunta num arquiteto quando ele tem um desafio muito... desafio de fazer... um desafio mesmo muito forte. Ele vai dizer, ele passa noites a tentar conceber o melhor esquema.
ele trabalha à noite. Quer dizer que quando ele está a trabalhar, o nível de rate, de energia dele está a subir, porque toda a perfeição está no nível de energia, num campo de energia que você tem que chegar lá. Há um exemplo que eu dou no novo livro, esse novo livro ainda não está no mercado, A Arte para Ativar o Poder. Esse aqui ainda não está. É um livro de 210 páginas. A Arte para Ativar o Seu Poder. É o novo livro. Eu falo assim, olha, sabe, as tuas realizações, elas estão num ponto de equilíbrio. Eu dou exemplo do meu filho. O meu filho, às vezes, havia um tempo quando ele era muito baixinho, agora já cresceu, já está grande, ele subia no cadeirão, né, no quilamba, que os cadeirão estão na parede, para poder acender realmente o interruptor. Ele era muito baixinho, não chegava lá. E sempre que ele tocava com os dedos, parece que acendia, mas ele não atingia o ponto de equilíbrio. As realizações predestinadas para vocês têm um nível de energia que você tem que exceder um nível de equilíbrio. Para quê? Para acender. Se eu ultrapassasse aquele nível de equilíbrio, iria acender. Eu faço isso. Eu posso ir agora numa lá, por exemplo. Nós temos aqui essa luz. Se eu apertar aqui no botão, passa o nível de equilíbrio, ela acende. Se eu ela apaga. Sucessivamente. É a mesma coisa com as realizações. Tudo que está fora de nós é exemplo de realizações que o próprio homem pode utilizar. Um carro. Você tem um BMW, exemplo, novo, anda a 360 km por hora. Se você começar a andar 20 apenas km por hora com aquele BMW, o que, vai acontecer com o motor? Pergunta ao mecânico, vai te dizer. Vai verificar o motor. Por quê? Porque aquele carro tem uma velocidade tremenda. Exatamente. Deve haver aqui um equilíbrio no processo. Então, nós temos que é isso que o Nelson Mandela falou aqui, dedicação e apaixonado. Sim, Nelson Mandela aqui no ofício dedicadamente, estar apaixonado naquilo que você está a fazer. Exatamente, é isso, né? Para aqui, naquilo que é a visão de independentemente de todas as circunstâncias que nós passamos, e é isso que o ser humano deve se permitir. Existem pessoas que não querem passar pelo vale da morte, mas querem ter sucesso. Existem pessoas que não querem padecer, mas querem ter performance. Existem pessoas que, não, como falaste muito bem, que não querem perder noite a ler, que não querem perder noite, que não querem ter uma performance acima da curva. Mas Nelson Mandela diz aqui, independentemente de qualquer circunstância, se nós nos dedicarmos e nos apaixonarmos efetivamente naquilo que nós queremos ou naquilo que nós fazemos, vamos ter uma performance acima da curva. O sucesso, nesse momento, será uma consequência. Então, tudo que nos prepusermos, tudo aquilo que nós nos permitirmos fazer, independentemente do que acontecer, caminho faz-se caminhando, mas a dedicação e a paixão por aquilo que nos afiarmos, por aquilo que nos comprometermos a fazer, deve estar intrinsecamente ligado para influenciar naquele resultado esperado, naquele resultado que acrescenta valor no mundo, na sociedade e na nossa comunidade, acima de tudo. E assim vamos conseguir criar aquele equilíbrio comercial, aquele equilíbrio do conhecimento, aquele equilíbrio que poderá servir a Angola, o mundo e todas as pessoas que nos rodeiam, né? Então, a África e Angola vivemos esse pequeno desequilíbrio por essa ausência, porque existem pessoas que têm a oportunidade de ter um emprego, existem pessoas que têm alguma iniciativa, só que em vez de galvanizar, em vez de influenciar cada vez mais essa iniciativa, em vez de valorizar, existem pessoas que têm emprego hoje, empregos com um salário muito bonito, mas em vez de eles valorizarem esse emprego, tentar perceber que é muito importante eu me permitir partilhar, eu me permitir contribuir para o alcance daquilo que são os objetivos que as instituições se propuseram, eles o que é que eles fazem? Tornam-se grandes relaxados, quando nos questionam alguma coisa estão sempre distraídos, quando eles perguntam o resultado estão sempre a tentar improvisar, tá a ver? E no final do dia registra-se que há alguma ausência de dedicação e paixão naquilo que eles fazem. Essa oportunidade, querem falar mal da vida, querem falar mal do chefe, querem falar mal do líder, querem falar mal da instituição. Então é muito importante que nós, se queremos caminhar numa liderança para a vida, devemos estar apaixonados, intrinsecamente apaixonados por aquilo que nós fazemos, independentemente... Força. Aquelas pessoas que ficam relaxados, principalmente
já que é mais nas instituições públicas, né? Certo. Sabe, eu cheguei à conclusão de que elas estão em funções, estão a fazer coisas que elas mesmo não gostam. Elas estão em áreas a fazer coisas que elas não gostam. Porque quem ama, quem tem paixão naquilo que ele faz, ele torna-se automaticamente dedicado. A dedicação é automática. Pronto, mais uma vez, você que está a nos acompanhar, que é o caminho para a liderança, o caminho da liderança para a vida. É muito importante que você que está em casa procura perceber efetivamente quais são os antídotos que poderão lhe permitir que pessoas que trabalham e não têm uma dedicação acima da curva não gostam ou não amam efetivamente daquilo que eles fazem. Sim. Isso é diretamente relacionado a isso. Se eu não gosto, não amo uma coisa, eu não vou me dedicar nela. É como se fosse você está arranjando uma namorada, mas você não ama aquela namorada. Você nem Certo. vai ter saudade de ligar nessa menina às 12 ou às 18 horas, porque você não ama. Mas, e o que é que podemos fazer para dar a volta por cima? Não, os recursos humanos, que é a área de pessoal, certo. É que tem que ter um trabalho extraordinário em filtrar realmente a paixão de cada pessoa que ela recruta. Hoje eu fui, na palestra que eu falei hoje, no workshop, eu encontrei muitos jovens universitários. Então eu perguntava, diga-me só, o que é que você quer fazer no futuro? Eu estou a me licenciar em economia, muito bom. E o que é que você vai fazer como especialidade? Eu não sei, qualquer área de economia. Ok. Qual é a empresa que você pretende trabalhar? Eu só quero um trabalho, qualquer trabalho que aparecer, eu quero. Sabe o que é que falta às pessoas? Elas não têm, primeiro, uma visão do futuro delas mesmas. Só não têm uma visão do futuro delas mesmas. Quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. E uma coisa é verdade, se aquele lugar não for congruente com o ser dele, nós estamos a falar de ser, isso é importante retermos. Se aquele lugar não for congruente com o ser dele, a estrutura criativa dele, ela nunca vai se dedicar. Porque está incongruente, se repele com aquilo. Mas ele só não sai de lá porque ele não tem uma visão dele da própria vida. Ele não sabe onde está a ir. Mas, Luzolo, e os recursos humanos aí têm o trabalho de filtrar. Luzolo, só uma questão. Essas pessoas, por exemplo, nós sabemos que e de acordo com aquilo que é a definição do ser humano, o ser humano tem a capacidade de poder se ajustar em qualquer ambiente em função das circunstâncias. Do ponto de vista, né? Sabemos todo que hoje quem sente a falta de pão é aquele que um dia já teve na mesa. Aquele que nunca teve pão na mesa nunca poderá sentir a falta de pão. Ele vai sentir a falta. Eu encostei às crianças e questionei eles: o que é que vocês querem? Querem pão? Eles não conseguiam me responder. E o jovem me disse: olha, eles não conhecem pão. Essas crianças nunca viram pão, a ver batata, a ver mandioca, estás a ver? Então, eles iam assim à porta do restaurante para ver se umas vezes saísse, desse a 200, 500 kwanzas. Então eu olhei assim, pá, calma aí. Então as pessoas sentem a falta daquilo que eles têm, daquilo que eles um dia tiveram. Estás a perceber? Aquilo que nós nunca tivemos, nunca ouvimos, nunca vimos, estarem capacidade de modelar, capacidade de ressignificar, de dar a volta por cima para podermos aqui defender aquilo que é o resultado pelo qual estamos no campo. Então, você que é profissional, você lida da sua vida, o mundo ou a instituição lhe ofereceu esse desafio em função do desequilíbrio que hoje a instituição está a viver. Não achas que esse desafio é porque essas pessoas acreditaram em ti, que tu podias se potenciar efetivamente para poder apresentar resultados acima da curva, Luzolo? Nós não vamos confundir. Eu entendi o que falaste. É que as pessoas confundem uma coisa a outra.
Nós somos seres humanos, podemos nos adaptar em qualquer circunstância. Certo. As circunstâncias não querem dizer que a nossa arte, não. Ou uma qualquer arte, não. São os momentos, são os acontecimentos. E quando há um acontecimento, qualquer pessoa que sabe e domina qualquer área, ela é importante para fazer face os desafios globais que têm a ver com aquela área. É isso que eu queria trazer, lucidez da pessoa. Certo. Mas só que o mercado, o que as pessoas não sabem é que o mercado foi construído de uma tal forma de que toda arte culmina em conjunto. Por quê? Porque se uma arte fizer falta, vai haver desequilíbrio no sistema global. Esse aqui é um outro item que eu estou a abrir aqui. Se uma arte fizer falta, haverá desequilíbrio no mundo e vai aparecer o quê? A crise. Show de bola. Show de bola. A técnica é você adequar a sua arte à situação. Imaginemos que agora você sabe fazer o copo, sabe fazer esse copo de vidro. Você faz sempre assim. Imaginemos que o mercado agora é diferente. Não, os copos de vidro agora já não são esses que estão na moda, mas essa é a tua arte. Você deve adaptar a sua arte à situação atual. Por que a BlackBerry saiu do mercado? Certo. Quem vê mais o BlackBerry? A Nokia está caindo em desuso. Por quê? Não se adaptaram em função das circunstâncias. Não se adaptar a novas realidades, ao novo movimento, aos novos desafios. Por que milhares de empresas fecharam quando começou o Covid-19? E novas empresas foram criadas e se tornaram milionárias. Em pleno 19, a situação, não conseguiram adaptar a arte dele à situação atual. E eu aqui tenho uma visão, Luzolo. Para vivermos esse processo, como é que funciona? Para melhor se adaptar, não basta ser licenciado, não basta simplesmente ter mestrado, não basta ter muito conhecimento. Sobrevive aquele que melhor se adapta em função das circunstâncias. Então, é importante que o possuidor do conhecimento, por isso é que nós estamos a trazer aqui duas visões. A visão, o conhecimento na visão da sabedoria e na visão do conhecimento e naquilo que é a nossa experiência de vida, né? Temos aqui duas visões. Então, essas duas visões vão nos permitir se adaptar em função das circunstâncias. Por exemplo, existem pessoas, por exemplo, nós estamos aqui a nos permitir a falar e a levar esse conteúdo para o mundo. Temos aqui para nos conectar, mas nós procuramos nos adaptar em função do contexto, que é desligar a nossa conexão ao Facebook e ficar simplesmente no YouTube. Então, conseguimos aqui sobreviver e garantir esse processo. Temos que ser visionário, porque um líder, a liderança para a vida deve permitir cada um de nós ser visionário. E essa visibilidade vai nos permitir essa adaptação em função das circunstâncias. Sob pena de quê? Sob pena de estarmos fechados em quatro paredes, aonde não há renovação de oxigênio, e perder o fôlego da vida. E perdendo o fôlego da vida, não estaríamos a ser líderes para a vida, porque líder para a vida é aquele que se permite energizar o corpo, é aquele que se permite alimentar o corpo, é aquele que percebe efetivamente que o corpo está a pedir nesse momento descanso e ele concede ao corpo esse descanso. É aquele que se permite que o corpo nesse momento está-me a orientar para as necessidades biológicas, né, ou necessidades fisiológicas, vão-me permitir aí onde eu vão permitir fazer todo esse processo no automático. Nos permite, no final do dia, ser um líder para a vida. Tá a ver? Então, pegando esta matriz, galvanizando no passo a passo da vida, como o Luzolo disse muito bem, vai nos permitir ser visionários. E essa visão, dentro da humildade e dentro da obediência, vai impactar resultado acima da curva, Luzolo. Então, é mais ou menos por ali, quando eu abordo, ou quando levo, em termos de inputs, esta temática de líder para a vida. É muito mais do que dado, estás a ver? Temos que ter capacidade de se adaptar em função das circunstâncias. Olha, neste mesmo livro tem
tem um subtítulo. Uma deixa, né? Força. Yeah. Não, é mesmo um capítulo. Eu aqui. Eu tenho mesmo um capítulo que fala sobre, né, adaptação. Sobre adaptação, Força. Eu falo muito sobre adaptação. Eu conto uma história que aconteceu no evento PMR. Certo. Nós falávamos sobre família. Sobre família. Então, o que aconteceu? Depois de falarmos sobre a família, uma senhora já, de renome, não vou falar aqui o nome, veio ter comigo e contou-me a história dela. Ela disse: Luzolo, eu quando comecei com o meu marido, quando casei, nós não tínhamos essas condições de vida, não tínhamos dinheiro, passávamos mal. Certo. Ela começou a contar essa história. Nós, inclusive, tínhamos apenas uma refeição por dia. Por quê? Porque o salário do meu marido não era suficiente para sustentar todas as despesas que nós tínhamos. Ok, mas ela disse que tomaram uma decisão, ela e o marido, os dois. Ele disse: meu marido vai trabalhar mais tempo e eu vou passar a cuidar da casa. Aconteceu uma sorte, que ela chamou de sorte, que houve um dos diretores que realmente saiu da empresa. Criou uma empresa e o diretor deixou lá, largou a empresa. E aquele lugar de direção, aquele diretor trabalhava diretamente com o marido dele. Quer dizer que aquele lugar estava vago. E o marido dela sabia fazer aqueles trabalhos muito bem. Então o marido dela passou mais tempo na empresa, trabalhar mais tempo, para ver se fosse promovido. Por quê? Porque o salário iria subir. Ok. Deus também escreve direito em linhas tortas, o marido foi promovido. Só que quando o marido foi promovido, show de bola, tudo em casa ficou bem, dinheiro, tudo, as condições, as arcas cheias. Mas só que aconteceu uma coisa, é que aquele cargo exigia o marido a trabalhar muito mais tempo do que normal. Ela disse que nos primeiros meses ela começou a sentir a falta do marido. O marido já não jantava à mesa, o marido chegava em casa com trabalhos de serviço, muitas vezes nem ia para a cama, ficava. Ela começou a sentir agora a falta do marido e ela começou a reclamar dessa situação. Ela reclamando dessa situação, tiveram a liberdade financeira que ganharam, tudo, mas só que trouxe a separação. Separou-se do marido, por quê? Porque não aguentava a ausência do marido. O que aconteceu aí? É a falta de adaptação, a falta da capacidade de adaptar em algo que ela queria. Ela queria liberdade financeira, queria ter toda a alimentação em casa, mas ela não conseguiu se adaptar. Mas é uma coisa que eles traçaram os dois. Olha, a adaptação... A adaptação faz maravilha. Nós temos que nos adaptar em qualquer situação, desde que ela seja temporal. Da excelência, né? A adaptação é a arte da excelência, né? Olha, a adaptação faz maravilha. Exemplo, imaginemos que te recrutaram numa empresa. A nossa conversa está tão boa, mas estamos mesmo aqui a chegar quase ao fim do nosso programa. Não, vamos... Nem demos... Vamos fechar já. A conversa tão boa, mas tem aqui duas questões que eu gostava de ter aqui o teu contributo, né? Se calhar numa próxima oportunidade vamos desmistificar ainda mais esse tema. Acredito que há muita coisa que temos aqui para debruçar sobre este tema. Eu gostava aqui que falasses um pouco sobre como se libertar da mentalidade fixa. O que é que achas que nesta caminhada da liderança para a vida o ser humano deve fazer para se libertar fixa? Porque Nelson Mandela dizia que quem melhor se adapta às circunstâncias, naquilo que é a paixão e a dedicação, efetivamente poderá dar a volta por cima. Então, eu podia ficar aqui com aquilo que é a visão de Nelson Mandela sobre a dedicação e a paixão para dar a volta por cima das circunstâncias. Mas mais do que isso, gostava também de ter aqui a tua visão, o que é que as pessoas que estão em casa a nos acompanhar, que poderão ter visibilidade de poder voltar a ver esse conteúdo, poderão fazer efetivamente para poder desmantelar da mentalidade fixa. O que é que achas? É assim,
Se a pessoa quer se libertar da mentalidade fixa, ela deve tomar a decisão de se libertar da mentalidade fixa. Porque Mas parte realmente da é onde? mentalidade. Como é que você pode se libertar de um padrão? Certo. É você inserindo novas informações constantemente na sua mente, aceitando Show de novos bola. desafios. Show de bola. Sim, senhora. Aceite Parabéns. novos Excelente. desafios. Sensacional. Assuma, assuma riscos que você nunca assumiu antes. Que você fugia. Boas. Riscos Mas calma aí. maiores. Assumir riscos maiores, o Lusolo. Sem noção, sem ideia. Andar que nem um velho calejado, um velho cansado e oprimido. Um velho Ninguém sem assume, visão. ninguém assume, desculpa, ninguém assume Não, mas é verdade. riscos sem saber o que ela está assumindo. Ninguém assume Boa. riscos. Olha, se você começar a quantificar os riscos, você nunca vai avançar. Escreva isso. Se você começar a quantificar os riscos, você saber o impacto do risco, a probabilidade do risco acontecer, você nunca vai avançar. É aí que dizem, assuma riscos maiores. Se você quiser pegar o seu dinheiro e colocar no banco, o banco vai te dizer quanto é que você vai ganhar até o final do mês Certo. e você tem a certeza que vai ganhar. É um risco quantificado. É por isso que os resultados, o rendimento é pequeno. Você entra num negócio às cegas, você nem sabe o que é que vai dar lá na frente, mas você sabe que o rendimento é maior. Quer dizer que o risco, quanto maior for, mais você se desprende da mentalidade fixa, mais você se torna um empreendedor. Um empreendedor da vida pessoal ou da vida empresarial. Assuma riscos maiores. Faça coisas que você não fugia a fazer. Não gostava de fazer, mas fugia a fazer por causa do risco. Sim, Lusolo, no teu ponto de vista, achas aqui que a disciplina é um grande antídoto para potenciar aquilo que é a liderança para a vida? Sim, a disciplina sempre foi um antídoto, mano. É disciplina. Olha, eu quando comecei, deixa-me só, quando começou a pandemia, eu decidi fazer live de segunda a sexta-feira. Certo. Havia dias, mano, dias que eu chegava muito cansado, mas eu disse que 21h45, 9h45 tem que sair. Tinha que entrar na rede. Disciplina. Depois, o nosso corpo, ela auto-se disciplina depois de 24 dias você fazer a mesma coisa. Entenda isso. Depois se torna automático. Qual é o filme que eu recomendo que você pode perceber que a tua mente pode se tornar automático em realizar uma coisa? O Clique. Assista ao filme O Clique. Depois de 24 dias você fazer a mesma coisa, se torna automático. Eu ficava doente se não ligasse a câmera para fazer live. Não dormia. Por quê? A mentalidade progressiva. Utiliza a mentalidade progressiva, com disciplina, fazendo sempre aquelas horas, entregando sempre aquele valor que você quer entregar. Valor às pessoas. Se você quer ser líder dessa vida e deixar um propósito, entenda isso. Valor. Entrega valor às pessoas. Isso é importante. Show de bola. Show de bola. Mas temos aqui umas duas últimas questões que eu gostava também de ter aqui a tua visão, se permitires. A penúltima questão é quais são os antídotos para reforçar neste caminho da liderança para a vida? O que é que acha que cada ser humano que está em casa a acompanhar, que terá a oportunidade de ver esse vídeo, poderá efetivamente fazer para poder potenciar em termos de antídotos, né? Falamos aqui de um conjunto de situações, de um conjunto de eventos que efetivamente precisamos aqui potenciar, mas aplicando aqui a forma o que é que o Lusolo lhe apraz partilhar em termos de antídoto que o ser humano deverá fazer para poder potenciar este caminho da liderança para a vida? Bom, a primeira coisa é a meditação. Meditação. Eu aconselho a meditação. Show de bola. Show de bola. A meditação você vai se encontrar com você mesmo. Isso, sim, senhora. Eu não sei se eu quero, mas é algo. É um antídoto mais eficiente que eu posso dar. A meditação. Qual é o melhor horário do teu ponto de vista para meditar? Bom, eu normalmente medito sempre às 0. Show de bola. Porque
todos os livros, o terceiro livro vai sair já em junho. Todos Certo. os livros que eu escrevo, os downloads só são feitos depois da meditação. Boas. E começo a escrever 1, 2, 3, 4, às vezes até 6. É um momento que tudo acalma. Permite efetivamente estar conectado com as pessoas estão a... Exatamente. Transcrever aquilo que é o conteúdo, né? Não, é que o mundo está mesmo calmo. O teu ser, como você tem a oportunidade de ouvir o teu som. E quando há confusão, você não consegue ouvir o teu som, a tua própria voz. Show de bola. E quando está tudo calmo, você consegue ouvir a sua própria voz. Show de bola. Falavas aqui segunda coisa. Força. Segunda coisa. Ler. Tem que ler leituras. Tem que ler livros. Leia livros. Dê um material, a informação para que a sua estrutura utilize. Você tem que dar alguma coisa para ela produzir. Leia. Leitura é você dar informações para que a sua estrutura produza resultados visíveis. Entenda isso. Isso é surreal. Se você não der nada à sua mente, você está vazio, você não vai poder dar nada a outras pessoas. Leitura. Luzolo, eu não sei ler. Audiobook. Anda com audiobook. Baixe audiobook. Vai ouvindo. Certo. Vai ouvindo. Terceira coisa. Não existe sabedoria sem aplicação. Correto, exatamente. Para nada serve se não for partilhado, né? Aplica tudo. Tudo você deve aplicar. A sabedoria é o resultado eficiente que você traz ao mundo. Entenda isso. Senão fica no vazio. O Salomão só foi dito como sábio quando começou a aplicar, a apresentar resultados, julgamento das 3 mulheres, aplicações, os negócios. É por isso que ele já foi chamado. Senão, não seria sábio. Exatamente. Isso é importante. 4, a repetição daquilo que você vai fazendo. Não existe entendimento sem a sabedoria transformada em conhecimento. Não existe entendimento nisso. Quando você faz uma coisa várias vezes, você passa na fase de entendimento. Você não entende Deus a primeira vez. Você entende Deus pela intimidade. Então você entende os teus afazeres pela intimidade com Ele. Show de bola. Sensacional. Luzolo. 5. Tenha objetivos. Não viva sem objetivos. Não viva sem objetivos. Não viva sem objetivos. Mensura. Se você quiser utilizar Smart, utiliza. Mas na minha página eu tenho um vídeo que eu passo os 4 pés do Luzolo. É que eu estudei tanto objetivo e eu vi que as pessoas se perdem muito no Smart. Então eu criei 4 pés do Luzolo. Elas podem te ajudar a ter um objetivo. Eu poderia passar mais aqui. Uma coisa importante é ter uma declaração. Uma declaração que te ajude a repetir e a lembrar com a potência alta aquilo que você quer alcançar e o que você vai fazer para alcançar aquilo. Boas. Parabéns, Luzolo. O momento é todo teu e o privilégio, hoje o banquete foi servido a teu nível. Eu ia me permitir aqui acrescentar só 2 notas naquilo. Podemos falar, podemos escrever, podemos desenhar, podemos fazer tudo, mas no final do dia, se não tivermos a capacidade de ser disciplinado, se não tivermos a capacidade de monitorar efetivamente aquilo que são as tarefas, aquilo que são os objetivos, que são as metas, estamos impossibilitados no final do dia a acrescentar valor àquilo que nos comprometemos. Liderar para a vida é exatamente subscrever o que o Luzolo disse, reiterar a disciplina e a monitorização do passo a passo. A última questão, Luzolo,
para fechar mesmo aqui o nosso dossiê, é, na tua visão, Jesus Cristo foi o maior ícone sobre o processo de liderança de todos os tempos. O que é que lhe apraz partilhar sobre essa deixa? Vejamos que... E até vou fechar aqui com esse livro da sabedoria para fecharmos aqui o nosso banquete de hoje, né? Foi sensacional, Luzolo. Estamos de parabéns, estamos acima da curva. Só para nós termos a noção, o Blanchard, tem que ler o Blanchard, quando que escreve Gestor 1 Minuto, participa em muitos livros, ele partilha técnicas que Jesus Cristo utilizou. Realmente, os grandes líderes são aqueles que utilizam os métodos que Jesus Cristo utilizou. Tem aí consegue ter visibilidade? Não entendo. Jesus disse, eu sou o caminho. Tem aí uma desta, não sei se consegue ter visibilidade desse texto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Senão por mim. Liderar para a vida, né? Jesus Cristo surpreendeu. Surpreendeu por quê? Se lembram-se, no princípio, nós dissemos que o líder é aquele que ajuda outras pessoas a descobrirem os seus propósitos e a deixarem legado. E quase todos que tiveram ao pé de Jesus Cristo descobriram um propósito e deixaram legado. E nós, no princípio, dizemos que quem não tem identidade, ela não tem paixão no que faz. Não escrevemos nada, mas estou a me lembrar apenas das coisas que foram ditas. Isso significa o quê? Se ele conseguiu fazer com que outros que o seguiam conseguissem deixar isso, quer dizer que ele é um bom líder. O bom líder é aquele que forma outros líderes. E todos que seguiram Jesus Cristo, eles se tornavam líderes. É por isso que foram espalhadas em muitos cantos e conseguiram liderar com eficiência. É por isso que eu subscrevo. Foi um bom líder. O bom líder, ele não ele não é ganancioso, não. Ele faz sempre alguma coisa para outras pessoas. E Jesus Cristo, ele deixou tudo. Sensacional. E uma outra coisa, você nunca vai encontrar nenhum líder que queira que faças o que ele faz e muito mais. Mas Jesus Cristo, ele diz, vocês farão as coisas que eu faço e farão muito mais. Pergunta-me, você conhece alguém no mundo que é um bom líder que diz que não, é melhor você fazer mais do que eu? Exatamente. As pessoas pensam que estão a lhes tirar as suas oportunidades, né? Porque exatamente. Liderar é para servir. Jesus Cristo disse assim, pois mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, liderar a vida é isto, nos permitir servir para o mundo e para a sociedade, Luzolo. Se nós nos permitir servir para nós, estamos impossibilitados de chegar. Temos que nos permitir efetivamente liderar para a vida, liderar para o mundo, liderar para os outros e acrescentar valor para o mundo, para a sociedade. Não podemos nos permitir liderar para tirar proveito, liderar para nos servir. Boa. Força. Boa. Eu quero abrir aqui um coisa. Olha, quem lidera para ser servido, quem lidera para ser servido é porque está à falta. Pega isso. Quem lidera para ser servido é porque eles têm a falta. Mas quem lidera para servir é porque vive em abundância. Esse é o verdadeiro líder. Acima da curva. Acima da curva. Obrigado, companheiro, por se permitir efetivamente se conectar a esta comunidade e partilhar efetivamente o teu conhecimento. Eu tenho dito, para nada serve se nunca for partilhado. E mais uma vez agradecer aqui ao Luzolo. Sei que tem tido aqui uma agenda muito apertada, uma agenda acima da curva, mas contudo o Luzolo se permitiu. Pela graça, pela graça, pela graça. Exatamente. Ainda não está cheia, não, ainda não está. Parece que nunca vai estar cheia. É pela graça. Porque chega, não. Ah, eu sou muito ocupado, não.
Não, isso é pela graça. É pela graça que nós Exatamente. recebemos, é pela graça que nós vamos dar. É exatamente isso. Mais uma vez, em nome de toda a comunidade de VAB, eu agradeço efetivamente pela graça que se permitiu efetivamente se conectar, se permitiu deixar, abnegar-se de um conjunto de atividades que até fazer para partilhar aqui a tua experiência, o teu conhecimento em torno deste tema que no final do dia poderá acrescentar algum valor. Por isso, Luzolo, mais uma vez obrigado e espero Obrigado. que a recíproca aqui na partilha de conhecimento seja verdadeira, a nossa disponibilidade também é tal, e teremos todo o gosto, sempre que for aplicável, sempre que for necessário, estaremos disponíveis para partilhar aquilo que é o nosso conhecimento. Por isso, mais uma vez, muito obrigado. Considerações finais? Sejam autênticos. Boas. Sejam autênticos e procurem descobrir o vosso verdadeiro ser. Só assim, só existe liberdade para aquele que sabe quem verdadeiramente ele é. Só existe Show de liberdade bola. para aquele que Show sabe de quem bola. verdadeiramente é. Você vai multiplicar Sensacional. resultados em toda a área, em toda a área. Sensacional. Familiar, financeira, material, de saúde, espiritual, você vai multiplicar isso, você vai atrair isso. Isso são Sensacional. commodities. Essas aparecem sempre, mas só quando você descobrir quem eu sou. Sensacional. Sensacional. Parabéns, Luzolo. Muito obrigado, Luzolo. Sem palavras para descrever efetivamente essa excelente transformação que acabamos de viver hoje. Acabamos de ganhar aqui mais inputs, mais antídotos que vão nos ajudar a entrar aqui ou a dinamizar um conjunto de tarefas e a elevar no modo automático. Por isso, Luzolo, Xalaquiambote, Bicanzambika Lusakuna.